bem-vindos ao Camarote 21. A edição de hoje homenageia os 100 anos da Bauhaus. O jubileu da famosa escola de design, arquitetura e artes coloca a Alemanha em destaque no cenário cultural de 2019. O país até garantiu o segundo lugar no ranking Lonely Planet de melhor destino turístico do ano, atrás apenas do Sri Lanka. Tudo graças ao célebre centenário. A Bauhaus surgiu em 1919 na cidade de Weimar, uma escola que impactaria a nossa concepção estética até os dias de hoje. Mas o que se sabe sobre a Bauhaus? Na verdade, muito pouco. É hora de desvendar mais e desmentir alguns mitos. Vamos encontrar mulheres que fizeram história, redescobrir clássicos e trazer à tona alguns fatos sombrios. Como foi a verdadeira Bauhaus? Fique ligado no especial do Camarote 21. Puramente funcional, sem frescuras. Isso é Bauhaus. Mas será mesmo? Em tese, sim. Com formas simples e claras, a Bauhaus quebrou as tradições de uma época, virando tudo de cabeça para baixo. O visionário Walter Gropius queria construir, morar, viver de forma radical. Uma ideia compartilhada por artistas como Wassily Kandinsky, Paul Klee e Lionel Feininger. Assim, em 1919, Gropius funda a Bauhaus na cidade de Weimar. Em 1925, a Escola de Design, Arquitetura e Artes é transferida para Dessau. Lá surgem projetos revolucionários, tudo muito funcional, simples e industrial. Quer dizer, nem sempre. Muitas vezes o design também é colorido, divertido, selvagem, exuberante. Com espírito livre, não existem tabus para os integrantes da Bauhaus. De cores e materiais a percepções e estilos de vida, para eles tudo se torna um experimento. Eram os ultramodernistas dos anos 1920 celebrando o nascimento de uma nova era, sem pudores, inclusive na vida pessoal. Acho que houve cerca de 70 casamentos entre os integrantes da Bauhaus. Era um grupo, uma organização de muita proximidade. Talvez se possa dizer até que incestuosa. Mas, acima de tudo, uma organização multicultural, com professores e alunos vindos de várias partes do mundo. Seria então a Bauhaus uma invenção não necessariamente alemã, mas internacional? Isso mesmo. O estudante Ariel Sharon, por exemplo, traz ideias do seu kibbutz na Palestina para Dessau. Quando volta para casa, ajuda a construir a lendária Cidade Branca em Tel Aviv. Tempos depois, uma universidade na Nigéria. Ifé, sudoeste da Nigéria. O campus universitário projetado por Ariel Sharon é aberto, arejado, adaptado ao clima e às necessidades do país. Praticamente um manifesto Bauhaus. A universidade abre em 1962, apenas 2 anos após a independência da Nigéria, e se torna o símbolo da jovem democracia. Na época, as propostas modernistas eram transgressoras. Mas e hoje? Será que as ideias da Bauhaus ainda têm futuro? A Bauhaus sempre foi guiada pela pergunta: como queremos e como podemos viver? Um questionamento cotidiano em Lagos, uma metrópole em constante mudança. Tosin Yoshinobu é arquiteta, filha da era moderna. Ela estudou e morou em Londres, mas Ifé continua sendo sua fonte de inspiração. Quando o modernismo chegou nos anos iniciais do pós-colonialismo, os arquitetos que vieram para cá eram modernistas. Eles que projetaram a estrutura da cidade de Lagos, e isso é visível até hoje na arquitetura da cidade. Tosin voltou para sua terra natal. Atualmente, vive e trabalha em Lagos e adora a criatividade e a vida pulsante da metrópole. Lagos está em constante crescimento. É a segunda maior cidade do continente africano e uma das mais populosas do mundo. Entre a herança colonial e modernista, os arquitetos nigerianos buscam uma linguagem própria para lidar com os desafios da atualidade, o futuro das megacidades.
Quando se falava em arquitetura africana, havia uma tendência de se referir ao meio rural e não necessariamente ao urbano. Precisamos fazer projetos mais adequados à cidade em que vivemos. Temos que encarar o fato de que esta é uma cidade com 18 milhões de pessoas. Precisamos morar em espaços cada vez menores. Como em Lekki Phase One, um bairro novo, ultramoderno e caro. Aqui, a arquiteta constrói unidades habitacionais minimalistas parecidas com muitas que já existem em outros países. Temos que pensar para a frente. Temos sempre que refletir sobre como viver em uma cidade envolve mudanças. Quero dizer, o mundo inteiro está mudando. Em Lagos, as casas estão cada vez menores, precisam ser práticas. A estrutura demográfica e familiar vem sendo redefinida e temos que oferecer uma arquitetura que reflita isso. Uma arquitetura funcional e compacta. Esse é um apartamento padrão de 2 quartos com cozinha integrada. É um exemplo de uma moradia eficiente. Apartamentos projetados para a geração do milênio que quase não para em casa. Em Lagos, moradias como esta ainda são incomuns. Tudo tem um propósito claro. Não há ornamentação aqui. Usamos linhas e cores planas para realmente acentuar a forma. Acho que o modelo tem sido bem sucedido. A sobriedade do projeto no bairro Novo Rico contrasta com a arquitetura colonial da maioria das casas. Mas para a arquiteta há também a questão do modismo. A moda está sempre ligada a uma época. Não há garantias de que em 10 anos esse prédio será considerado bonito. As construções precisam ser atemporais. O próprio prédio da Bauhaus é atemporal e ainda hoje é um belo edifício. As construções não podem estar ligadas a modismo. Assim como a Universidade de Ifé, um prédio atemporal, um marco arquitetônico. Com ele, Lagos integra a programação da Bauhaus Imaginista, uma série de eventos internacionais que celebram a Bauhaus, o seu legado e a sua capacidade de promover o intercâmbio cultural. Aqui, Tosin Yoshinobu encontra outros arquitetos nigerianos que, como ela, fazem parte de uma nova geração à procura de respostas para questões urgentes. E é aí que a Bauhaus entra novamente em cena. O que torna a Bauhaus tão presente nos dias de hoje e que também a mantém viva é o fato de sempre ter seguido princípios fundamentais, de sempre ter questionado como queremos viver no futuro. Queremos viver com igualdade de direitos, por exemplo? O sucesso da Bauhaus é sempre associado a nomes como Walter Gropius, Hannes Meyer e Mies van der Rohe. Quer dizer que todos os grandes mentores foram homens? Não. O êxito da Bauhaus dependeu também de grandes mulheres. Isi Frank, esposa de Walter Gropius, fundador da Bauhaus, era quem cuidava dos negócios. Era uma nova época. As mulheres tinham acabado de receber o direito de votar e serem eleitas, e podiam finalmente ser contratadas em profissões até então consideradas masculinas. Um sentimento de libertação difícil de imaginar nos dias de hoje. Mas quem foram as supermulheres da Bauhaus? O Camarote 21 vai em busca de 2 nomes que fizeram a história acontecer. A escritora e editora Isi Frank Gropius e a designer e arquiteta Lili Reich, que projetou grandes exposições, móveis e interiores para industriais ricos da Alemanha, uma descoberta recente. Há alguns anos, desenhos de móveis feitos por Lili Reich apareceram no mercado. Quando vi esses desenhos, percebi a importância de Lili Reich no trabalho de Mies van der Rohe, especialmente nos móveis. Isso me fez querer saber mais sobre ela. A curiosidade resultou em pesquisa intensa. Christiane escreveu um livro sobre a parceria entre Mies van der Rohe e Lili Reich. A influência dela no trabalho dele é frequentemente esquecida ou até ignorada. A historiografia quase sempre faz questionamentos a partir da perspectiva contemporânea. As perguntas são feitas de acordo com os interesses da época, do presente. Essas mulheres só foram redescobertas recentemente porque é um momento em que o discurso político e social sobre o papel da mulher na sociedade voltou a ser discutido. E agora, no centenário da Bauhaus, finalmente elas recebem a atenção merecida. Em foco, a força das mulheres.
Essas mulheres foram corajosas, se arriscaram a assumir novos papéis. Elas eram curiosas, revolucionárias por natureza. Isi Frank, esposa do fundador da Bauhaus, Walter Gropius, também abala as estruturas. Uma filha da alta burguesia trabalhando? Um escândalo na época. A questão óbvia da mulher ter uma vida profissional, estar fora do ambiente familiar, teve que primeiro ser aprendida. Talvez por isso Isi Frank tenha sido considerada tão rebelde e revolucionária. Ela modernizou a dinâmica dentro de casa para que a mulher que cuidava sozinha do lar tivesse mais tempo para si mesma e pudesse se dedicar a uma atividade profissional. Para Jana, uma coisa é clara, o trabalho de Isi Frank na Bauhaus foi decisivo. Ela organizava, fazia a divulgação dos projetos e coordenava o planejamento da Casa dos Diretores em Dessau, da arquitetura ao design de interiores. A própria senhora Bauhaus, como dizia o marido. Isi Frank desempenhou pelo menos uma dúzia de papéis na Bauhaus. Ela que mantinha os contatos, convidava pessoas para visitas. Ela tinha um tino muito bom para o Zeitgeist, o espírito da época. Assim como Lili Reich, que já era uma figura central do movimento quando assumiu o cargo de chefe do setor de construção da Bauhaus em 1932. Ela também foi responsável pelo design de interiores dos projetos do arquiteto Mies van der Rohe. Como parceira dele de profissão e de vida, atuou no projeto Haus Lange, na cidade de Krefeld. Porém, no local não resta nada do trabalho dela. Por que será? Durante a pesquisa sobre Lili Reich, percebi que as possibilidades se fecharam por ela ser mulher. Talvez hoje a definiríamos como uma mulher forte ou algo assim. Ela era incrivelmente organizada, muito comunicativa e muito assertiva, também com os homens. E o fato de ela ter sido esquecida dessa forma, talvez não se deva apenas a Mies van der Rohe, mas a toda uma historiografia dominada por homens e que procurava por heróis masculinos. Heróis como Mies van der Rohe, que projetou o pavilhão alemão para a Exposição Internacional de Barcelona de 1929. Lili Reich trabalhou junto com ele. A propósito, ela foi a diretora artística do pavilhão, o que coloca em dúvida se a mobília teria sido realmente projetada por Mies van der Rohe. Quem realmente teria criado esse clássico do design? É um ponto interessante, porque justamente a Daybed é considerada uma peça icônica de Mies van der Rohe. Mas, curiosamente, há pistas que levam a dizer que Lili Reich teria sido a criadora da peça. Primeiro, porque a primeira versão foi publicada com o nome dela, em 1932. E segundo, porque até antes da Segunda Guerra Mundial, o único desenho que existe desse sofá-cama foi feito por ela. Os poucos documentos que ainda existem sobre Lili Reich mostram o trabalho de uma grande designer, muito à frente de seu tempo. Porém, após 1933, quando os nazistas tomaram o poder, Lili Reich passou a ser menos seletiva na escolha dos clientes. E não foi a única. Em 1933, os nazistas chegam ao poder e fecham a Bauhaus. Ainda assim, se cria uma relação contraditória entre o regime e alguns integrantes da escola, algo que muitos preferem esquecer. Uma frase cínica na entrada do campo de concentração Buchenwald, confeccionada pelo prisioneiro e ex-aluno da Bauhaus, Franz Ehrlich. Jedem das Seine, a cada um o seu, escrito em estilo e fonte Bauhaus. Isso apesar de o regime nazista ter forçado o fechamento da escola. Na propaganda oficial, o nazismo rejeitou a Bauhaus completamente. A Bauhaus era associada ao bolchevismo, aos judeus, ao marxismo, a tudo que o regime nazista considerasse negativo. Mas por trás do discurso oficial, a história era outra. Os dirigentes nazistas reconheciam a funcionalidade da Bauhaus e souberam se valer dos preceitos objetivos da escola. E os artistas? Como os vanguardistas da Bauhaus reagiram à era sombria pós-1933? Vejamos o exemplo de Herbert Bayer, um dos grandes nomes da Bauhaus, criador do projeto gráfico que até hoje marca a assinatura da famosa escola. A partir de 1933, ele começa a desenhar para a propaganda nazista. Trabalha no design de catálogos e exposições que celebram a ideologia e o ódio racial do regime de Hitler.
Alguns alunos e professores remanescentes da Bauhaus acabaram buscando e aceitando algumas propostas de trabalho na Alemanha. Aí já não havia mais muito espírito reformista ou princípios éticos. E a lenda da Bauhaus, Mies van der Rohe não foi uma exceção. Em 1934, ele se une à Câmara da Cultura do Reich, apoia Hitler, participa de exposições nazistas, segue simplesmente construindo, sem se importar para quem. Já em 1938, desiludido, migra para os Estados Unidos e lá projeta edifícios icônicos como o Seagram Building. Mies van der Rohe se torna um arquiteto famoso e seu passado na Alemanha nazista é esquecido. A relação de alguns integrantes da Bauhaus com o regime nazista não chega a manchar a reputação da escola, mas é uma parte da história que não pode ser negada. A quase veneração pela arquitetura e pelo design da Bauhaus se mantém até hoje. Casas e móveis, essa é a verdadeira arte da Bauhaus, certo? Errado, a Bauhaus também produziu outros ícones. Tecidos coloridos e inovadores. Annie Albers se arrisca a ultrapassar os limites da tecelagem, misturando o design industrial com artesanato para criar arte. De origem judaica, Anneliese Fleischmann, de nascença, começa a estudar na Bauhaus em 1922. Inspirada por Josef Albers, seu professor e depois marido, e também pela pintura de Paul Klee, o trabalho dela vem sendo redescoberto na Europa. O nosso público apaixonado por arte ficou fascinado com a exposição que tivemos sobre Annie Albers, por ver algo diferente. A obra dela tem outra materialidade, uma estrutura profunda e processos diferentes de fabricação. É incrivelmente fascinante. Na Bauhaus, a tecelagem era considerada um trabalho para mulheres. Muitas estudantes tinham que aprender o ofício, quisessem ou não. Entre elas, Annie Albers. Mas ela prova ser uma das mais talentosas na área e, em 1931, se torna chefe da oficina de tecelagem da Bauhaus. Após a tomada do poder pelos nazistas, em 1933, ela foge com o marido para os Estados Unidos. Muitos integrantes da Bauhaus foram perseguidos durante o regime nazista. Annie Albers também. Em 1949, o Museu de Arte Moderna de Nova York celebra o trabalho de Annie Albers com uma exposição individual. A designer têxtil projeta, experimenta, ensina e escreve sobre tecidos. Nos Estados Unidos, é considerada uma artista de vanguarda. Hoje, os designs dela ganham novas versões. É uma interação entre perfeição artesanal, imaginação, curiosidade e um diálogo incrivelmente interessante entre os materiais. Não tinha a intenção de estar na moda. Simples e ao mesmo tempo revolucionária, essa peça foi desenvolvida por Annie Albers como trabalho de conclusão de curso na Bauhaus. Ela foi a primeira mulher a receber um diploma da Bauhaus. Em 1930, desenvolveu a tapeçaria do auditório da Escola Federal de Bernal, local que hoje é monumento em homenagem à Bauhaus e patrimônio mundial da Unesco. Na época, uma criação inovadora que, além de isolar o som, refletia a luz e era fácil de limpar. Annie Albers desenvolveu este tecido com base em muitas pesquisas que fez usando o celofane, um material que na época era recente no mercado e que hoje é o mais usado na embalagem de alimentos. As obras de Annie Albers unem indústria, artesanato e arte. Fazem conexões de maneira simples, criando coisas totalmente novas. Quando entra em contato com a tecelagem pré-colombiana no México, a designer desenvolve ainda mais a sua imaginação e espiritualidade. Essas peças são realmente únicas. Annie Albers criou algo que deixa claro como o trabalho dela é especial. Annie Albers dizia que um trabalho feito com fios é considerado um ofício e um trabalho no papel é visto como arte. Mas a designer estabeleceu novos padrões na arte têxtil.
Uma carreira que começou na Bauhaus e foi além. Mas espera aí, só restou história? Muito pelo contrário, as ideias da Bauhaus estão mais vivas do que nunca. E sabe onde? No México, por exemplo. Isso mesmo, a milhares de quilômetros de distância de onde nasceu. Yucatán, sudeste do México. Aqui, a artista Amor Munhoz combina a tecelagem tradicional do México com tecnologia moderna. Um trabalho de foco sustentável inspirado em Annie Albers. O meu trabalho não se orienta tanto pela estética da Bauhaus. É mais o discurso e a filosofia Bauhaus quanto aos processos e estratégias que incorporo nos meus projetos. A designer quer dar novo fôlego a uma tradição popular, a arte de transmitir conhecimento por meio de tecidos, com desenhos não apenas decorativos, mas totalmente informativos. Como nos telares, por exemplo, os tecidos peruanos. Neles há muitos gráficos, formas e símbolos. É como uma linguagem, tem um significado. Para evitar que essa sabedoria popular se perdesse, Amor Munhoz criou um projeto de futuro, o Yucatec, um futuro laboratório de tecelagem artística localizado em uma aldeia maia. O projeto conecta as habilidades tradicionais das artesãs locais com a tecnologia do momento, e assim surgem chapéus carregados com energia solar. Todas as peças que fazemos, esses painéis solares, os chapéus, tudo funciona com baterias recarregáveis. Os painéis solares são conectados por um fio, formando um circuito. O fio é costurado em um suporte feito com fibra de sisal, planta típica da região. Uma vez carregado, o chapéu ilumina por algumas horas. Até as tradicionais sacolas de compras ganham releituras contemporâneas. Também estamos pensando em fazer sacolas com painéis solares para carregar a bateria dos celulares, por exemplo. Estes sabucanes podem ser transformados em carregadores de celular para quando você vai para algum lugar sem energia elétrica. Ideias como esta lhe renderam uma bolsa para estudar em Dessau, local onde a Bauhaus atingiu o ápice. No antigo prédio da escola funciona hoje a Fundação Bauhaus. É uma honra poder trabalhar na casa dos mestres da Bauhaus. É mudar de contexto, entrar em um contexto mais conectado com as ideias da Bauhaus. Usando o conceito da tecelagem como veículo de informação, Amor Munhoz desenvolve tapetes com material condutivo. Na série Matter and Memory, o código binário da linguagem de computador ganha forma têxtil com desenhos que armazenam memória. A designer pretende aplicar a ideia nas aldeias do México. A Bauhaus está presente na América Latina, há uma forte conexão. A questão da utopia dos projetos sociais, mesmo que em pequena escala, era um tema central quando a Bauhaus foi criada. Visionária e atual. As ideias da Bauhaus continuam inspirando projetos ao redor do mundo. Em 2019, a Bauhaus completa 100 anos e uma série de eventos acontece por toda a Alemanha, como em Weimar e Dessau, por exemplo, duas cidades que marcaram a história da Bauhaus no país. Weimar, no oeste da Alemanha, o berço da Bauhaus está pronto para receber a festa. A Casa am Horn, primeiro edifício modelo da Bauhaus, foi completamente restaurada. E em abril deste ano, Weimar inaugura um museu dedicado exclusivamente à Bauhaus, com diversas peças produzidas nos antigos ateliês da escola, algumas até então nunca vistas. A cidade de Dessau também vai ganhar um novo museu, com milhares de originais da Bauhaus da fundação em Dessau. A inauguração está prevista para setembro.
em Berlim, na capital alemã, o famoso arquivo Bauhaus passará o centenário de portas fechadas. O museu está sendo restaurado e só deve reabrir em 2022. Que furada, hein? Enquanto isso, o acervo, que é a maior coleção Bauhaus do mundo, pode ser conferido em um espaço temporário na capital alemã, juntamente com a loja Bauhaus, para quem quiser levar um clássico para casa. Esse foi o Camarote 21 especial sobre os 100 anos da Bauhaus. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.